desequipado. O Programa de Defesa do Consumidor do Estado da Paraíba. Não tinha um computador. Para continuar com essa meta. Em relação ao PROCON, apesar de tinha se transformado. primeiro foi forte. Foi na minha gestão Ao preço dos realmente combustíveis. Neste ano de 2018, o Procon Paraíba comemora 30 anos. Vamos conferir um pouco mais dessa história. O Procon estadual foi instituído em 1988, a partir do Decreto de Lei 12.290. A unidade existe até hoje e está localizada aqui no centro de João Pessoa, por onde passam mais de 100 consumidores por dia. Com a chegada do SINDEC em 2005, o órgão passou por uma revolução. Ganhou novos e modernos computadores e o atendimento ao consumidor ganhou agilidade e qualidade. Ao longo desses anos, o Procon Paraíba passou por 18 dirigentes e muitos desafios foram enfrentados. Nós tivemos a responsabilidade de implantar o Programa de Defesa do Consumidor no Estado da Paraíba. Isso em 1991. O Procon da Paraíba nasceu. Nasceu numa sala do 4º andar do 2º bloco do Centro Administrativo, aqui em Jaguaribe. Uma sala de 4x4, aproximadamente, equipada com 2 birôs e uma máquina de escrever e 3 pessoas. Antes, as pessoas chegavam até o PROCON e eu lembro bem que o que tínhamos era 400 reclamações por ano. Era um telefone fora do gancho, era uma máquina de escrever, uns birôs bem antigos, uma casa extremamente pequena e pouco se tinha para se doar ao consumidor. O secretário executivo Célio Maroja de Passe, eu, Josmar Freire, como assessor técnico, e a terceira pessoa é Maristela Viana, que inclusive hoje ela é secretária adjunta do Procon municipal. Eram 3 pessoas apenas para implementar um projeto de tanta importância e bem novo, bem recente ainda, a temática da defesa do consumidor a nível nacional. Então, os desafios sempre foram os maiores. Quando eu cheguei no Procon, achei um órgão muito pobre, desequipado, não tinha coisa nenhuma, não tinha um computador. Para se ter uma ideia, não tinha um computador. O único carro da instituição era uma Kombi, velha e maltrapilha. Repare que naquela época nós não tínhamos os benefícios da tecnologia que se tem hoje, que é um computador. Era máquina de escrever. Máquina de escrever. Os computadores, até 95, eram muito raros, assim, o governo do estado ter. E aí o nosso primeiro desafio foi tentar organizar. Eu lembro que quando alguém chegava para pedir informação de um processo, olha, não pode dar informação porque esse processo é do mediador fulano. E ele levou para casa o processo. E aí eu, como advogado, eu estranhava. Olha, levar para casa, o processo tem que estar no órgão. Então, nossa primeira ação foi a criar um cartório. E aí designar um servidor para que ele organizasse as audiências, que ele organizasse os pareceres, que ele organizasse a sequência dos processos. E nós tivemos que arranjar computadores, carros novos, equipar o órgão, porque ninguém pode intervir no domínio econômico mostrando pobreza. O órgão de intervenção no domínio econômico tem que ser um órgão que se respeite. E tem estrutura e tem equipamentos. Porque já viu a história, poder econômico é poder econômico. E quando eu era da SUNAB, a gente fiscalizava a fábrica de cimento Matarazzo, a Zebu, e fiscalizava o moinho Cabedelo.
As grandes indústrias do Estado a gente fiscalizava. E você não pode fiscalizar essas grandes empresas sem ter gente qualificada e equipamentos e presença. O PROCON era uma coisa que eu tinha muito amor, porque nós construímos do zero. Como eu disse a você, um dos birôs que nós trabalhávamos só tinham 3 pernas. A 4ª perna era um tijolo. Então a gente começou sem nada. E aí buscamos interiorizar as ações. Comecei a falar com prefeitos para que eles criassem PROCONs municipais. Eu consegui uma Kombi para ficar no PROCON e nós viajamos nessa Kombi para o sertão, para o Brejo, dando palestra em escolas, mas principalmente falando com as câmaras municipais e com os prefeitos, tentando sensibilizar cada um para a criação do PROCON. Então eu entendi, fui ao Rio de Janeiro e falei com a Superintendência Nacional e trouxe 5 carros novos para a Sonora. Já no PROCON eu consegui a mesma coisa com os amarelos. O que a gente fazia? A gente pegava a pesquisa, tabulava numa folha grande de papel A3, fazia na mão, e encaminhava para os jornais. Os jornais faziam fotolito, etc. e tal, e imprimiam. Obviamente, eles reduziam porque o jornal já tinha capacidade de usar essa parte da diagramação, né? Mas nós não tínhamos um computador para fazer uma tabela em Excel, por exemplo. Tiramos e colocamos o telefone para ser atendido com uma pessoa que pudesse dar essas informações necessárias àquele consumidor que procurasse. Definimos a nossa questão dessas audiências e aí começamos a criar alguns setores. O setor de pesquisa, esse alavancou assim o PROCON. A questão da gasolina, que culminou com aquela operação 274. Do cartel, né? Do cartel. Nós sempre dizíamos que na Paraíba tinha cartel, mas algo que deu uma visibilidade nossa foi a questão do primeiro boicote ao preço dos combustíveis aqui na cidade de João Pessoa. E aí eu lembro que quando chegamos e nos reunimos para articular essas ações, chegaram para mim e disseram que eu era um louco, que eu estava trabalhando contra a iniciativa privada e que eu estava infringindo a Constituição, que eu podia ser preso e processado, ou processado, melhor dizendo, e que iriam me processar. Então, disse que não havia problema nenhum, porque eu estava com o pessoal trabalhando e de fato, eu sofri um mandado de segurança à época e eu tinha até um dia desse a sentença lá em casa e o juiz dizia textualmente que em poucos países do mundo se vê ações da cidadania como foi visto naquela época. Nós exportamos aquele know-how para Rio Grande do Norte, para o Maranhão, para o Piauí e outras cidades do Brasil. E aí nós conseguimos baixar o preço do combustível, porque fizemos uma coisa bem limpa e transparente, que foi colocar o nome das distribuidoras e dizer isso para uma repórter: escolha um papel que essa daqui vai ser a empresa que nós vamos abastecer. Eu lembro até, foi a Shell, com uma semana a gente conseguiu baixar o preço do combustível em João Pessoa. E a adesão era interessante, porque nós não íamos para a frente dos postos, nós íamos para os semáforos distribuir, não abasteça nas outras, somente nessa aqui. E aí deu o que deu, né? A gasolina baixou. O PROCON traça metas para atuação com aliados. Isso aqui foi a primeira reunião de uma força-tarefa. A primeira reunião de uma força-tarefa do PROCON estadual da Paraíba. A tarde seria 17 de agosto de 1993. É o amanhã à tarde aqui. Com mais 7 órgãos aliados que trabalham no serviço de proteção ao consumidor. Na mesma reunião, esses órgãos vão buscar também maior integração de suas atividades no sentido de conseguir
melhor racionalidade e agilidade no exercício de suas atribuições. Apesar do PROCON ter sido instituído legalmente desde 1988, somente a partir do atual governo é que passou a manter exercício efetivo de seu trabalho, afirmou Josmar Freire Ribeiro, que é essa pessoa que vos fala, né? E quando deixamos aqui o PROCON, deixamos o órgão completamente arrumado, com auditório, com atendimento, com tudo para o consumidor. Lógico, dentro daquilo que nós almejávamos, né? Isso aí. E qual foi o ano? Eu me lembro, 2007. 2007 foi quando eu deixei o PROCON. Eu vejo que Odon Bezerra, que é o secretário executivo do PROCON estadual que me sucedeu, e com o passar do tempo nós começamos a propiciar interesse de pessoas da área de direito, que Odon Bezerra, um advogado já bem sucedido na época, e ele se sentiu interessado pelo direito do consumidor, né? E foi, obviamente, que ele foi indicado pelo secretário na época, não é? E que o secretário foi muito feliz na escolha, né, de colocá-lo. E eu fiquei dando assistência a Odon. Odon pediu: Josmar, eu queria que você não saísse, que você continuasse aqui na equipe, fazendo parte da equipe, que você começou tudo isso com Célio, você tem uma história e tem muita experiência. Se você quiser aceitar o meu convite, fica aqui para continuar na equipe e me auxiliar tocando o PROCON estadual. E eu tive o maior prazer de dizer: não, Odon, eu sou servidor público de carreira e eu estimo muito o que eu faço. E o fato de você estar aqui me substituindo, isso só me alegra. Significa que isso que a gente está fazendo é interessante também para outras pessoas, de uma visão mais ampla ainda, como você. Depois suscitou-se a possibilidade de voltar, mas eu nunca alimentei essa esperança, não. Eu acho que é página virada e outras pessoas devem escrever a história do PROCON. Como o senhor vê o PROCON hoje? Eu vejo como um órgão que está muito bem equipado, valorizado e respeitado, e que é um grande serviço que se presta ao povo, é a defesa do consumidor. A atual superintendente do PROCON estadual. Então, ela ia gratuitamente fazer parte da equipe, auxiliar Odon. Ela era tipo uma assessora direta dele, uma secretária, uma assessora, uma esposa, uma pessoa que cuidava, inclusive uma pessoa que passava uma energia muito boa para a equipe, porque ela muito calma, né? E sempre com uma palavra bacana e dando uma orientação aqui, acolá, e ela participava mesmo da equipe, né? Mesmo não sendo membro oficial da equipe. A minha história passou daquilo que nós fizemos pelo órgão, daquilo que pudemos contribuir para o órgão de defesa do consumidor, com todas as dificuldades, com todas. E aí, financeiras, de apoio administrativo, de tudo. Nós buscamos honrar aquilo, o cargo que nos foi confiado pelos governadores, pelo prefeito também na cidade de João Pessoa, mas principalmente com ações voltadas para o consumidor. E aí, aqui eu fico muito feliz, hoje, com Kessia administrando aqui o PROCON, e dando seguimento a um programa que nós tínhamos um zelo muito especial, que foi criado na nossa gestão, que era a gincana de defesa do consumidor. Sabia que o PROCON estadual tinha a sua atuação, tinha essa ligação com a Defensoria Pública, mas que também estava havendo essa dificuldade em razão da forma como foi criada à época. O PROCON havia sido criado, mas não era integrante da estrutura administrativa da Defensoria. Decidiu-se, né, a criação da autarquia, né, na época, o governador Ricardo Coutinho, né, sensível a essa questão da necessidade de promover a defesa do consumidor,
que ele decidiu criar a autarquia, que foi o melhor modelo, copiando grandes estados que têm PROCONs fortes, né? Decidiu criar essa autonomia, essa autarquia. O PROCON vinha dessa dificuldade, então tinha dificuldade de financiamento, né? de orçamentário, então estava com dificuldades para poder fazer suas atividades. Então, para mim foi um grande desafio, né? Vários gestores já haviam passado por aqui, o PROCON tinha se transformado numa autarquia, foi na minha gestão que realmente se efetivou enquanto lei, e daí dar seguimento do início, né? Com toda a autonomia que uma autarquia por si só já tem. Então, foi um abraçar todos os funcionários do órgão de uma forma irmanada, para que nós pudéssemos fazer o levante, tanto financeiro como técnico, de todos os processos que muitos estavam paralisados. Nós fomos separar a maioria dos processos que estavam sem andamento. Então, daí iniciamos fazendo a notificação de 96 mil processos, né? Foram 96 mil notificações que nós fizemos no ano de 2015. E ao assumir, eu encontrei apenas 3 reclamações. Terminamos o ano com quase 10 mil. No ano subsequente foi para quase 13 e do outro ano quase 20. E nós já passamos a meta do ano passado, né? Então, gradativamente o PROCON, cada dia que passa, ele vem se tornando mais estável, mais atuante. E para mim foram várias coisas. Reconstruir esse nome, né? Trazer de uma forma forte. Hoje as empresas, elas respeitam o órgão, porque nós conseguimos fazer com que o processo ele iniciasse e ele tivesse todo o seu trâmite de uma forma para que ele pudesse, até o final, aquela empresa que não respeitou o direito do consumidor, efetivamente ela fosse inscrita em dívida ativa e ela fosse executada. E isso, através de convênio com a PGE, está sendo feito efetivamente. Então, esse foi o nosso principal desafio inicial. Estruturar o órgão, dar aquela toda estrutura organizacional e técnica para que ele realmente funcionasse. E nós já conseguimos atingir essa meta. E daí nós fizemos vários avanços, tivemos vários avanços. A exemplo, quando assumimos, nós só tínhamos 2 núcleos em funcionamento. Hoje nós temos 16. E nós temos vários segmentos, a fiscalização, a pesquisa, o setor de educação para o consumo. Então, é bastante significativo, um trabalho bastante profícuo, que eu divido com toda a gestão, não é minha, é de todos nós que compomos a Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor. Nós temos dentro do órgão vários setores e eles todos trabalham de forma irmanada com o objetivo primordial de defender o consumidor paraibano. E assim é composta a família PROCON Paraíba, sempre lutando para defender os direitos do consumidor. E encerramos essa viagem pela história de 30 anos do PROCON Paraíba.